Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Felipe, ajudo você a chegar a um diagnóstico preciso com mais segurança. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que é bastante frequente na rotina veterinária. Muita gente me pergunta, muita gente caminha paciente para fazer exame radiográfico desse tipo com a seguinte pergunta: será que o exame radiográfico é um exame que permite que a gente diga se o feto vai nascer ou não, se o feto vai passar? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de começar a conversa, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, segue a gente na página do Instagram, deixa comentários aqui embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, para a gente saber o que vocês estão achando desse conteúdo, tá? Bom, tem aqui uma imagem radiográfica. Eu vou mostrar um pouquinho ela, só para a gente ter uma noção. Não sei se vocês já viram como é que aparece um paciente gestante no exame radiográfico. Então, aqui a gente tem uma cadela e ela já está numa fase, um terço médio de gestação, o terço final de gestação. Eu sei disso porque os fetos já têm mineralização óssea. A gente consegue ver aqui que a gente tem vários crânios, né, distribuídos pela cavidade abdominal, associados à coluna vertebral, e a gente passa a ter mineralização fetal a ponto da gente conseguir identificar pelo exame radiográfico por volta de 45 dias. Então, é no terço final, sabendo que a cadela tem 62 dias de gestação, em média, o tempo gestacional é esse, a cadela e a gata, a gente já está no terço final, no finalzinho aí da gestação. De preferência, se você puder radiografar um paciente que está já depois de 50 dias, melhor, para você ter uma maior mineralização fetal, uma maior definição dos fetos pela cavidade. Isso é mais interessante, principalmente quando tem muito feto e você vai ter sobreposição de vários ali. Então é assim que aparece. A gente consegue ver aqui a cavidade toda, a gente não vai conseguir delimitar muito bem os outros órgãos, a gente não consegue ver muito bem definição de fígado, onde é que estão os rins, onde é que está a bexiga. A gente consegue ver aqui que tem abaulamento abdominal, tem um aumento de volume do abdômen conferido pelo útero, que está, obviamente, aumentado de volume porque está comportando vários fetos aqui. E tem deslocamento de alças intestinais, a gente vê o cólon deslocado dorsalmente, a gente vê o estômago um pouco jogado para frente, o diafragma mesmo está um pouco mais para frente, esse paciente não consegue expandir muito o pulmão porque tem uma pressão abdominal maior, e a gente faz duas projeções, né, para exame radiográfico, para aumentar a quantidade de informações que você vai extrair daquele exame. Você vai fazer duas projeções, uma lateral, pode ser direita ou esquerda, eu prefiro a lateral direita, e a ventrodorsal, que é um pouco melhor do que a dorso-ventral aqui. Apesar dos pacientes terem uma certa restrição de expansão pulmonar nesses casos, e às vezes tem até uma certa dificuldade respiratória por conta disso, é preferível fazer a ventrodorsal, então o paciente precisa assim ficar de barriguinha para cima, do que fazer com ele de barriga para baixo, que seria mais confortável para ele, mas aí a definição dos fetos não fica tão boa na maioria dos casos. Então, aqui a gente tem duas projeções. Os fetos ficam distribuídos do lado esquerdo e direito da cavidade, porque aqui a gente tem mais de um feto. Então, a gente consegue ver também aqui, ó, a mesma coisa que a gente via na outra projeção. O crânio, coluna vertebral, do outro lado também. Então, o que as pessoas querem saber, como a gente já falou, é se o feto que está presente, ou os fetos, vão conseguir passar por esse espaço aqui, ó, que é o espaço do canal pélvico. Então, tem aqui o coxal, ou pelve, e aí tem até alguns trabalhos antigos que faziam a mensuração da cabeça do feto e da altura, da largura do canal pélvico. Então, eles faziam mais ou menos uma medida de diâmetro biparietal, ou seja, o diâmetro entre uma face do osso parietal e a outra face, e aí seria mais ou menos isso aqui, se você traçar uma reta nessa região, e aí você vai fazer uma outra medida, que seria da largura do canal pélvico, que você iria, então, dessa face medial
da região acetabular de um lado até a face medial dessa região no outro lado, e você teria, então, a medida da largura. Então, você vai ter duas medidas. Se você perceber que a medida da cabeça é menor do que a medida da largura do canal pélvico, então, obviamente, seria um paciente que tem compatibilidade de tamanho ali e passaria sem problema. Por outro lado, se você tiver um feto com cabeça maior do que a largura do canal pélvico, você teria, então, uma distocia mecânica. Mas aqui a gente tem alguns problemas, né? Primeiro, vamos falar sobre as distocias. Distocia pode ser mecânica ou funcional. A maior parte das distocias é funcional. Então, distocia mecânica seria aquela distocia, aquele problema de parto gerado pela dificuldade mesmo do feto passar pelo canal pélvico ou pelo canal vaginal, porque tem algum processo obstrutivo, tem alguma coisa que impede a passagem do feto. A incompatibilidade de tamanho entre a cabeça do feto e a largura do canal pélvico é um exemplo disso. Então, é fácil de imaginar que a cabeça de um feto, quando é maior do que a largura do canal pélvico, vai ter ali dificuldade para passar na hora do parto, e você vai ter a distocia por conta disso. Agora, isso a gente consegue ver pelo exame radiográfico, quando tem uma alteração óssea, né? Porque o exame radiográfico permite que a gente identifique alterações osteoarticulares. Agora, se você tiver um pólipo vaginal, você vai ter uma distocia mecânica também, um pólipo vaginal de tamanho considerável. E aí você pode até perceber que o feto tenha tamanho de cabeça compatível ali com a largura do canal pélvico, mas ele não vai passar porque tem partes moles que impedem a passagem desse feto. Se o paciente tiver um tumor venéreo, né, um cão com um tumor venéreo transmissível, e tiver uma alteração neoplásica ali no canal vaginal, ou na região vulvar, você vai ter uma distocia também. Então, é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, né? Não é sempre que você vai ter um parto sem problema nenhum, só porque você fez o exame radiográfico e percebeu que tem compatibilidade entre o tamanho da cabeça do feto e a largura do canal pélvico. Então, nesses casos, você pode até dizer que o tamanho da cabeça do feto é compatível com o tamanho da largura do canal pélvico, com a largura do canal pélvico, mas você não consegue excluir outras possibilidades de distocia aí. Então, a maior parte, como eu falei, das distocias é funcional, é para o problema de contração. Então, o cão pode ser porque ele já tem uma alteração metabólica prévia, ou porque o parto se prolongou por muito tempo, falta alguns eletrólitos ali que são importantes para a contração uterina, e aí o parto já não acontece mais, você vai ter uma distocia funcional. E aí não importa se o tamanho do feto é compatível ou não, você vai ter um problema de parto de qualquer jeito. Então, esse aqui é um exemplo, é um tipo de situação que acaba deixando a gente frustrado, né? Quer dizer, então, imaginando um veterinário que encaminhou um pitbull para fazer exame radiográfico. Você colocou no laudo que os fetos são compatíveis com o tamanho da mãe, né, do coxal da mãe, que não teria problema para passagem desses fetos, mas aí você tem na hora do parto um problema, os fetos não nascem, e aí eles vão ficar frustrados, porque, bom, o laudo estava dizendo que não tinha problema, quer dizer, os fetos não passaram, o problema foi do radiologista, a culpa sempre vai para o radiologista, nesses casos. Quando faz ultrassom, a culpa vai para o ultrassonografista, e quando faz raio-x, vai para o radiologista. Então, sempre vai pender, a corda vai estourar para o lado mais fraco, o lado que o proprietário tem menos contato, geralmente é aquela pessoa, o veterinário que fez os exames de imagem. Então, às vezes o clínico, até por insegurança, acaba jogando a culpa para o outro lado, né? Mas é importante que o clínico tenha noção disso. O clínico saiba que as distocias nem sempre são causadas por fatores mecânicos. Quando são causados por fatores mecânicos, nem sempre são por conta de alterações ósseas, e as alterações funcionais são importantes aí nesse caso. Né? Precisa sempre ter noção disso. Outra coisa que pode acontecer, voltando aqui para a imagem,
é que, ok, a gente tem então aquele diâmetro biparietal que a gente vai medir. Só que no raio-x, a gente não consegue saber se o feto vai ficar paradinho ali na posição para a gente conseguir medir a cabeça do feto. Você não vai conseguir pedir isso para ele. Você não vai conseguir radiografar aquele paciente de modo que o feto ou os fetos fiquem todos numa posição ideal para que o raio incida sobre eles e você consiga medir o diâmetro biparietal. Às vezes o feto está com o rostinho virado, quer dizer, você vai fazer uma medida que não vai ser exatamente a medida entre um osso parietal e outro. Se ele tiver de perfil, você vai acabar fazendo uma medida que vai aqui da região frontal até a occipital. Será que essa medida é confiável? Né? Será que a medida biparietal é a mesma que a medida fronto-occipital? Então, se você fizer a medida de um feto com a cabeça de lado, você pode dizer que vai passar, com certeza, sem saber como é que vai ser a medida no outro sentido, ou às vezes não está nem em perfil e nem de modo que você consiga fazer a medida biparietal. Às vezes ele está oblíquo. E tem os fatos também, os fatores de artefato de raio-x, né? A gente tem fatores como magnificação da imagem. Se o feto estiver mais próximo da mesa, ele vai estar com uma medida um pouco mais fidedigna. Mas se for um Golden Retriever, por exemplo, e o feto estiver numa situação um pouco mais dorsal, então imaginando aqui que o feto está mais ou menos nessa posição aqui, próxima da coluna vertebral, próxima do cólon aqui, se você fizer uma projeção dorso-ventral, você vai ter uma cabeça muito maior do que ela realmente é. Ok, a pelve também vai ficar numa posição mais afastada. Mas eu já vi veterinários, por exemplo, estimando o tempo gestacional daqueles fetos pelo exame radiográfico. Então, não sei se vocês sabem disso, mas o exame ultrassonográfico é usado primeiro para avaliar a viabilidade fetal. A gente quer saber se os fetos estão com saúde, se todos eles estão com batimentos cardíacos, se tem algum com sinal de morte, que a gente consegue detectar pela ausência de batimentos cardíacos, ausência de sinal de Doppler colorido ou pulsado nesses fetos. E segundo, a gente consegue estimar o tempo gestacional pelo exame ultrassonográfico. Porque no exame de ultrassom, a gente consegue medir um osso parietal até o outro, vendo o diâmetro biparietal, de um modo fidedigno. A gente consegue rotacionar a nossa mão, mudar a angulação do feixe do transdutor, até a gente conseguir perceber que tem um feto ali numa imagem que permita que a gente faça essa mensuração. E aí a gente consegue, tem várias fórmulas disponíveis, uma delas é a do diâmetro biparietal, tem também a do diâmetro corporal, ou quando eles têm menos de 40 dias, você consegue ver pelo tamanho da vesícula gestacional, mas considerando então o diâmetro biparietal, já que a gente estava falando sobre ele no raio-x, a gente consegue estimar mais ou menos o tempo gestacional e, consequentemente, estimar quanto tempo falta até a hora do parto. Então, se você faz a medida de uma cabeça de feto que tem 2 centímetros, você consegue ver mais ou menos quanto tempo de gestação tem ali, e aí você subtrai esse valor de 62, que é o tempo de gestação de uma cadela ou de uma gata. E aí você consegue programar o proprietário, ajudar o proprietário a saber mais ou menos quando que vai ter o parto. Pelo exame ultrassonográfico, você não consegue dizer qual que é a quantidade de fetos que estão presentes ali. Então, essa é uma coisa que, às vezes, os proprietários querem saber, primeiro porque eles querem se programar e saber quantos fetos ainda faltam para nascer ali. Ele quer ficar de olho, porque se ele souber que tem 2 fetos dentro da barriguinha do cachorro e sai um, ele vai ficar esperando pelo outro. Agora, se você não souber quantos fetos tem ali, às vezes tem uma certa apreensão, a pessoa não sabe se a contração que a cadela está apresentando é porque tem feto retido ali dentro. Então, eles querem saber, na maior parte das vezes, a quantidade fetal e ultrassom não permite que a gente faça isso. Aí é o exame radiográfico que vem em vez para que a gente faça a contagem fetal. Então, são exames complementares, né? Um exame permite que a gente tenha um tipo de informação e o outro exame permite que a gente tenha outro tipo, e os dois conjuntos de informação se juntam ali
para que a gente ofereça para o clínico e para o proprietário o máximo de informações para que ele possa se programar e saber mais ou menos o que ele vai ter ali. Só que tem a questão do exame radiográfico em pacientes gestantes. A gente sabe que o exame radiográfico, né, todo mundo que fez faculdade já teve durante a aula a questão de radioproteção. A gente, quando vai segurar um paciente, não entra sem proteção radiológica nenhuma. A gente tem que vestir colete, às vezes coloca óculos de lente de chumbo, coloca protetor de tireoide, protegendo as regiões que são mais vulneráveis a passarem por mutação com a radiação eletromagnética, que é o tipo de radiação emitida pelo aparelho do exame radiográfico. Mas os pacientes não vão ter essa proteção. E a gente sabe que a chance de mutação por radiação eletromagnética é maior em regiões com maior divisão celular. Por isso que a gente protege a região de fígado, tireoide, que são regiões com uma maior quantidade de células em divisão. E se você tem pacientes em crescimento, a gente já imagina que o paciente vai ter divisão celular o tempo todo porque ele está crescendo. Quando são filhotes, principalmente, quando tem mais de um filhote, é pior ainda, né, a chance de você ter uma mutação. E que situação é essa? Situação de gestação. Então, uma cadela com um filhote já é um paciente que já são pacientes, né, tanto a mãe quanto o filho, que tem um potencial mutagênico ali. Se você tem mais fetos, a chance é maior. Então, a gente tem que ter muito critério na hora de encaminhar um paciente para fazer exame radiográfico, seja gestante ou não. Primeiro que a gente, quando tem um paciente não gestante, a gente tem que ter uma pergunta na cabeça. Estou com dúvida quanto à fratura. Será que ele tem ou não tem? É só o exame radiográfico que vai conseguir me dizer. É só o exame radiográfico mesmo? Tem que fazer exame físico, né? A gente tem toda a parte de semiologia, a gente precisa inspecionar esse paciente, tem que examinar. Se eu suspeito que ele tem uma fratura de braço, eu tenho que avaliar toda a região do braço, desde a escápula até as falanges, palpando, percebendo qual que é a reação do paciente durante a palpação. E às vezes a gente não precisa fazer um exame radiográfico para ver se tem fratura ou não, porque você já fez um exame físico e percebeu que o paciente não demonstrou reação nenhuma, você não percebeu que tem crepitação em nenhuma região, então faça o tratamento para dor ou não, e às vezes não precisa fazer o exame. Agora, se você tem aquela coisa de fazer o exame radiográfico, eu vou encaminhar o paciente para o exame radiográfico só por precaução, ou só para, como é que se diz? Me fugiu agora a palavra, que eu escuto muita gente falar isso, só por desencargo. Né? Só por desencargo de consciência. Quer dizer, você não tem nenhuma pergunta para ser feita ali, você só está encaminhando um paciente à toa. Né? Você tem que pensar que ele está sofrendo uma dose radiológica ali. Então, não é interessante você encaminhar um paciente para fazer exame radiográfico para check-up. Né? O raio-x não faz parte dos exames de check-up. Você pode fazer exame de sangue, que são exames que não oferecem risco, né, tanto risco ao paciente. Agora, o exame de raio-x não faz parte desse grupo de exames de check-up. Se você tem uma pergunta bem estabelecida, você pode encaminhar o paciente. Eu quero saber se ele tem aumento de coração. Não tenho ninguém que faça ecocardiograma tão fácil aqui na minha região, onde eu moro. Eu tenho esse aparelho de raio-x, quero só saber se tem... eu percebo que ele tem um sopro na auscultação, quer dizer, fiz exame físico, e quero saber se ele tem remodelamento de câmara esquerda, que é uma coisa muito comum em cachorros de 12 anos, e é um poodle de 12 anos que eu estou atendendo. Aí você pode fazer o exame radiográfico, porque você fez todo um raciocínio lógico, e tem sentido você fazer exame nesse caso. Não é um exame de check-up. Se tem uma pergunta, você quer a resposta. Agora, exame de raio-x em cadelas, gestantes, que você até fez exame de ultrassom, sabe que os fetos estão todos bem, você sabe qual que é o pai o macho que cruzou com a fêmea, os dois têm um tamanho compatível, os dois têm pedigree, você sabe qual que é o histórico da família, percebe que a família toda tem uma certa uniformidade de tamanho. Precisa mesmo fazer exame de raio-x? Não é o primeiro parto da cachorra, ela já teve outros partos, todos eles correram bem, então às vezes você não precisa fazer exame radiográfico daquela cadela.
Então, aquela pergunta que a gente fez no comecinho, será que o feto passa? Não é uma pergunta que você vai ter uma resposta tão simples, né? De forma tão fácil assim. Você pode até fazer o exame radiográfico para verificar se tem uma compatibilidade de tamanhos ali entre o crânio do feto e o canal pélvico, mas não é uma garantia de que o feto vá passar, de que vá ter um parto sem problema nenhum, porque outras causas de distocia existem, tanto distocia mecânica, por alteração de partes moles, isso não vai aparecer no exame radiográfico, quanto por alterações funcionais, que são a maior parte delas, e aí não importa se o cachorro vai ter um tamanho compatível ou não, você vai ter a distocia de qualquer jeito. E o exame radiográfico, se fosse para escolher qual exame você faz numa cadela gestante, o exame de ultrassom ou o exame de raio-x? Você faz o exame de ultrassom, porque o exame radiográfico não permite que você tenha que tipo de informação? A informação se eles têm viabilidade ou não. Quer dizer, você faz o exame de raio-x na cadela e você não sabe se eles estão vivos ou não. Porque você não tem ideia se tem batimento cardíaco, se existir batimento cardíaco, se o batimento está numa frequência adequada. Né? A gente sabe que os fetos, quando tem sofrimento, eles começam a ter uma desaceleração da frequência cardíaca, tem uma frequência mais baixa. Isso a gente não consegue ver pelo exame radiográfico. O exame de raio-x serve única e exclusivamente para você fazer a contagem fetal. Aí tudo bem, tem as questões de morte fetal por mumificação ou por maceração que você consegue detectar pelo exame radiográfico. Mas aí é um outro contexto, né? Você não teve uma cadela que cruzou há pouco tempo, você não fez o acompanhamento dessa gestação, aí já é um pouco diferente. A gente está falando aqui de cães que são submetidos a exame de raio-x de um modo mais controlado, né? Ou porque o proprietário colocou aquela cadela para cruzar, ou porque fugiu há pouco tempo e começou a ter um abaulamento abdominal e você suspeita que tem a gestação ou não. Mais para frente a gente pode até falar sobre esses outros casos de gestação problemática, que são interessantes, sim. Então, eles também servem no exame, eles também conseguem oferecer para a gente informações no exame radiográfico, mas, então, quanto à escolha de raio-x e ultrassom para pacientes gestantes, a princípio, é o exame ultrassonográfico que vai dar mais informações. Você pode até não saber a quantidade de fetos, em alguns casos, mas você vai conseguir saber se eles estão bem, se tem algum sinal de malformação, se tem sinal de edema de subcutâneo, se tem anasarca de algum feto, você consegue até ver se tem ventriculomegalia, que é a dilatação de ventrículos encefálicos, né, cerebrais desse paciente, que podem causar doenças neurológicas mais para frente, se tem algum rim que tem algum problema, tumores, podem também acometer fetos, é uma coisa mais rara, mas se consegue detectar, às vezes, no exame de ultrassom. E eu falei que o exame de ultrassom não permite a contagem fetal, mas quando tem um feto, permite. Você consegue saber, um ou dois, você consegue ter, não vou dizer certeza, mas consegue ter uma boa noção ali de que tem um feto ou que tem dois fetos. Passou disso, eu mesmo já tenho dificuldade para dizer, quando eu estou fazendo ultrassom. Tanto é que nem faz parte do meu pré-laudo de ultrassom gestacional a quantidade de fetos. Eu falo só que tem um feto ou que tem fetos no abdômen e falo qual é a situação, falo qual é o tempo gestacional deles. Mas sobre o exame radiográfico, realmente a gente não vai conseguir dizer nunca para o proprietário se o feto vai passar ou não, só com essa informação, porque a gente já percebeu que para o feto passar, ele precisa ter uma mãe que tenha contração uterina de forma saudável, um canal pélvico sem nenhum aumento de partes moles que impeça a passagem desse feto, além da compatibilidade de tamanho entre a mãe e o pai e o feto, né? Porque o feto pode ter a cabeça a cabeça de tamanho menor que a largura do canal pélvico, mas ele pode não passar por outros fatores, né? Tendo então a distocia mecânica ou funcional
que não é, às vezes, por conta de alterações ósseas, que é o único tipo de alteração que a gente consegue detectar pelo exame radiográfico. Bom, bati bastante na mesma tecla ao longo desse vídeo, só para tentar deixar um pouco claro isso, porque é uma coisa que eu recebo frequentemente, esse tipo de exame encaminhado por veterinários, com essa dúvida. E eu falei de pré-laudo de ultrassom, mas no meu pré-laudo de raio-x, primeiro que eu não tenho pré-laudo de raio-x, eu só coloco lá a região que eu estou radiografando, e aí eu vou escrevendo, parágrafo por parágrafo, aquilo que eu estou observando. Mas tem colegas que preferem ter pré-laudo de raio-x também. E no pré-laudo de exame radiográfico gestacional, eu vejo que algumas pessoas colocam a informação de largura do canal pélvico e diâmetro biparietal. Então, esse é um tipo de informação que eu não coloco no laudo. Eu não coloco medidas. Eu não meço o tamanho da cabeça do feto e a largura do canal pélvico, justamente porque a gente percebe que essa medida não é confiável, ela não é fidedigna. Eu falo no máximo, quando o clínico que encaminhou pede muito, eu coloco no máximo que tem abaulamento abdominal, com presença de tantos fetos, aí eu conto, porque a gente consegue contar pelo exame de raio-x, conto quantos fetos tem, presença de tantos fetos distribuídos em ambos os lados da cavidade, em terço final de gestação, a julgar pela mineralização esquelética, sendo que nenhum dos fetos apresenta tamanho craniano que exceda a largura do canal pélvico. No máximo eu coloco isso, tá? E eu prefiro não colocar justamente porque se eu coloco tamanho de cabeça de feto e largura do canal pélvico, às vezes por ingenuidade mesmo, o clínico vai ficar com um alívio falso e vai excluir a possibilidade de que venha a acontecer uma distocia, porque eu coloquei aquela informação no meu laudo. Vai ser uma informação errada? Não vai ser. Mas até você explicar tudo isso para o proprietário, explicar tudo isso para o clínico, você não sabe o que rolou, que conversa aconteceu entre o clínico e o proprietário, dá tanta dor de cabeça que vale a pena você pensar 2, 3 vezes na forma como você vai dispor essas informações no seu laudo, e se você vai colocar ou não, tá bom? Porque nem sempre o que a gente enxerga no raio-x é aquilo de fato, né? Tem outras coisas que não aparecem no exame radiográfico e podem ser importantes, e a gente não consegue excluir essas possibilidades, né? Bom, foi isso. Se faltou alguma coisa, comentem aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido passar as informações de uma forma clara. Mas se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo ou comentar lá no Instagram, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.